O que você faria se descobrisse que sua vida inteira é uma prisão construída por um falso criador e que todos os seus pensamentos, medos e impulsos podem ter sido moldados por forças que você nunca viu? E se eu te disser que o segredo para escapar sempre esteve dentro de você, escondido atrás do ruído interno que te mantém cego? Neste vídeo, você vai entender exatamente como os arcontes manipulam sua consciência para te prender na Matrix de Yaldabaoth. E por que assistir até o último segundo pode ser o ponto de ruptura que sua alma esperou por vidas inteiras. Prepare-se. Nada do que você acha que é verdade sobreviverá a esse conhecimento. Tudo o que você pensa que entende sobre a vida, sobre o mundo, sobre realidade, foi construído para te manter cego. A verdade é simples e chocante. Segundo os textos gnósticos de Nag Hammadi, você não está vivendo na criação de um Deus perfeito. Você está preso em uma prisão arquitetada por forças que não querem que você desperte. Essa prisão tem nome. Ela é a Matrix espiritual criada por Yaldabaoth, o falso Deus. E os arcontes são os carcereiros invisíveis que apertam os grilhões que prendem sua consciência. Você sente que algo está errado, que existe uma mentira profunda por trás de tudo. E essa sensação é o primeiro sinal de que a blindagem da Matrix está começando a falhar, porque a verdade sempre empurra suas rachaduras de dentro para fora. Escreva nos comentários. Eu vejo além do véu. E torne-se membro do canal para receber os ensinamentos ocultos que não posso entregar abertamente aqui. A revelação central é simples. Sua alma não pertence a este mundo. Não nasceu aqui. Não foi moldada pelo cosmos material. A centelha que pulsa dentro de você veio do alto, da realidade verdadeira. E Yaldabaoth sabe disso, por isso tenta esmagar essa luz com camadas e camadas de ilusão. Os textos de Nag Hammadi mostram que os arcontes não são figuras simbólicas, são forças reais, sutis, que operam em cada pensamento que faz você acreditar que é pequeno, limitado, impotente. Eles não atacam seu corpo, eles atacam sua percepção. Porque quem controla a percepção, controla o mundo. E é assim que eles prendem sua alma, fazendo você acreditar que esta prisão é tudo o que existe. O segredo que os arcontes mais temem é que a prisão não é física, é psicológica. A Matrix não está fora. Ela se instala dentro das suas crenças, dentro das suas emoções repetidas, dentro do medo que te paralisa, dentro da culpa que te faz enfraquecer. Eles operam através de frequências emocionais, pois cada emoção densa alimenta o campo desse falso criador. Quando você sente medo, eles drenam. Quando você se sente indigno, eles reforçam. Quando você duvida de si mesmo, eles apertam a jaula. E tudo isso acontece sem que você perceba. Porque a prisão mais perfeita é aquela que o prisioneiro nunca percebe que está dentro. Nag Hammadi descreve Yaldabaoth como uma inteligência arrogante que acredita ser o único Deus, mas que nasceu da ignorância. Ele é limitado, ele é incompleto, ele é imperfeito. Por isso precisa te prender. Ele precisa da sua consciência, da sua energia, da sua capacidade criativa para manter sua Matrix funcionando. A sua alma é mais velha que ele, mais poderosa que ele. Ele sabe disso. Então criou os arcontes exatamente para impedir que você lembre quem você é. Eles manipulam o fluxo da sua atenção, fazem você correr em círculos, seguir distrações, se perder em desejos que jamais se completam. Tudo isso para uma função: desviar você do caminho da lembrança. A prisão funciona através do hábito de pensar pequeno. Esse é o grilhão mais forte. Quando você pensa que é apenas um humano, os arcontes vencem. Quando você aceita sofrimento como normal, eles vencem. Quando você acredita que sua mente é sua, eles vencem. Porque, segundo a gnose, grande parte dos pensamentos que passam pela sua cabeça não são seus. São inserções, ruídos, interferências energéticas, projetadas exatamente para manter sua consciência presa a padrões repetitivos. Yaldabaoth programou a Matrix para que você nasça já condicionado, já distraído, já fragmentado. Porque um ser fragmentado não questiona, não desperta, não se liberta. E aqui está o ponto mais forte dos manuscritos gnósticos. A chave para quebrar a Matrix não está em destruir nada fora. Está em recuperar a visão interior, a capacidade de ver claramente o que é verdadeiro e o que é projeção dos arcontes. Eles só podem te controlar enquanto você acredita que a voz deles é a sua. Quando você observa seus próprios pensamentos com clareza, a ilusão começa a ruir. Porque Yaldabaoth não tem poder sobre quem se torna consciente da própria consciência. A Matrix não suporta a luz. A luz da consciência a desintegra por dentro. O que eles mais temem é exatamente o que você está fazendo agora, olhando diretamente para o mecanismo deles. Quando você entende como funciona, a prisão começa a enfraquecer. Os arcontes operam através do automatismo emocional. Sempre que você reage sem perceber, eles vencem. Sempre que você age no impulso, eles vencem. Sempre que você é arrastado pelo medo, eles vencem. Mas quando você respira, observa,
percebe, questiona, eles perdem terreno, porque eles não podem entrar na consciência desperta. Só podem operar no piloto automático. Só podem manipular quem vive dormindo. Yaldabaoth não criou você. Ele criou o corpo, criou o ambiente, criou a estrutura da Matrix. Mas a sua alma não pertence a ele. Por isso, os gnósticos repetiam: conhece-te a ti mesmo e te libertarás de todos os arcontes. Autoconhecimento aqui não é filosofia, é arma, é rompimento, é ruptura. Quando você percebe que o mundo material é apenas a casca, você começa a acessar a camada oculta, onde a centelha divina opera. E essa centelha não obedece aos arcontes. Quando você se alinha com essa luz interior, todo o sistema de Yaldabaoth perde força. A Matrix depende da sua inconsciência para existir. É por isso que eles te mantêm cansado, distraído, com excesso de informação, com excesso de medo, excesso de comparações, excesso de ruído. Tudo isso é engenharia arcontiana. Tudo isso serve para impedir que sua mente se torne silenciosa o suficiente para perceber o que está por trás do véu. O silêncio é o inimigo deles. A lucidez é o inimigo deles. A autoobservação é o inimigo deles. Porque são exatamente essas coisas que dissolvem o domínio de Yaldabaoth. Quando a consciência desperta, o controle se desfaz. A verdade que Nag Hammadi revela é brutal. Você não está aqui para obedecer à Matrix. Você está aqui para escapar dela. A gnose existe exatamente para isso. Para lembrar a alma de sua origem. Para reacender a luz que Yaldabaoth tentou ocultar. E quando essa luz acende, você percebe que os arcontes só tinham poder porque você acreditava nas vozes deles. A libertação começa quando você diz não a um pensamento que te diminui. Quando você diz não a um medo que te paralisa. Quando você diz não à narrativa que tentam colocar dentro de você. Cada não é uma rachadura na parede da prisão. E a partir daqui, o que acontece dentro de você se torna uma batalha silenciosa, mais evidente. Sua alma empurrando a consciência para o alto. E os arcontes tentando arrastá-la para baixo. E tudo se decide na forma como você percebe o mundo. Se você acredita na narrativa deles, você afunda. Se você acredita na origem da sua alma, você ascende. Eles só conseguem te prender enquanto você aceita viver no automático. Mas quando você desperta para o fato de que está vivendo dentro de uma Matrix construída por um ser incompleto, você começa a pisar fora das engrenagens dele. E cada passo fora da engrenagem é um ato de revolta cósmica. Agora que você está vendo o mecanismo da prisão, a pergunta que resta não é como sair, mas sim até onde você está disposto a ver o que está escondido por trás da Matrix. Porque quanto mais você vê, mais a estrutura dele se desfaz. E quanto mais ela se desfaz, mais sua consciência se expande. E quando a consciência se expande, Yaldabaoth perde aquilo que ele mais teme, o controle. Os arcontes não precisam te tocar para te dominar. Eles fazem algo muito mais profundo. Eles entram no centro da sua mente e tentam substituir a sua percepção pela percepção deles. E é exatamente aqui que a prisão fica quase perfeita. Porque você não percebe quando um pensamento não é seu, quando uma emoção não é sua, quando um impulso não nasceu da sua alma, mas sim foi injetado pelo sistema arcontiano que sustenta a Matrix de Yaldabaoth. O maior truque deles é esse: fazer você acreditar que está pensando por conta própria, quando na verdade está apenas repetindo o script que eles instalaram em você, sem você perceber. E Nag Hammadi deixa isso claro como fogo. A batalha não é fora, é dentro. A prisão é uma arquitetura emocional que tenta moldar sua consciência para que ela nunca volte a lembrar quem realmente é. O ponto mais visceral é entender que os arcontes atacam exatamente onde você se sente mais vulnerável, porque é nesse ponto que conseguem dobrar sua percepção. Eles empurram pensamentos de dúvida, de insuficiência, de comparação, de medo silencioso. E tudo isso não é você, é interferência. É engenharia psíquica. A Matrix só funciona porque eles mantêm você preso a estados emocionais que bloqueiam a luz da sua alma. Quanto mais denso você se sente, mais fraco você fica. E quanto mais fraco você fica, mais fácil é manipular seu mundo interno, até que você aceite viver como se fosse apenas um corpo andando no automático. É assim que Yaldabaoth mantém seu domínio. Ele te transforma em um reflexo, não em uma fonte. E seres que vivem como reflexo não quebram sistemas, obedecem sistemas. A engenharia dos arcontes segue um padrão simples: interromper sua clareza antes que ela nasça. É por isso que sempre que um lampejo de verdade surge dentro de você, logo aparece um medo, uma distração, um pensamento que te puxa de volta para baixo. Não é coincidência, é arquitetura. Eles tentam sequestrar sua atenção porque sabem que a atenção é a sua arma espiritual mais poderosa. A atenção é a tocha que derrete a Matrix. Quando você foca em quem você realmente é, a estrutura deles treme. Por isso,
Eles tentam fragmentar sua atenção em milhares de microestímulos, para que você nunca tenha foco suficiente para romper o véu. A Matrix, de Yaldabaoth, não teme força física, ela teme percepção, porque percepção é liberdade. E aqui está a parte mais intensa da verdade gnóstica. Os arcontes não te prendem lutando contra você. Eles te prendem fazendo você lutar contra você mesmo. Quando você se sabota, eles vencem. Quando você acredita que não é capaz, eles vencem. Quando você alimenta uma narrativa interna que te diminui, eles vencem. Porque tudo isso mantém você na vibração da prisão emocional que sustenta a Matrix. Eles não precisam te impedir de acessar sua alma, basta te convencer de que você não tem uma. E grande parte da humanidade já caiu exatamente nesse truque. Pessoas que se sentem vazias por dentro não percebem que esse vazio não é natural. É artificial, é induzido. É uma estratégia dos arcontes para impedir a conexão direta com a centelha divina que poderia dissolver toda a estrutura da Matrix em um único instante de clareza. Agora, o que realmente desarma Yaldabaoth é quando você percebe que cada sensação que te puxa para baixo é parte da programação dele. Quando você observa o medo, ao invés de obedecê-lo, a corrente se rompe. Quando você enfrenta o pensamento que tenta te diminuir ao invés de aceitá-lo, a prisão perde força. Quando você escolhe sentir-se consciente mesmo em meio ao caos, a luz da sua alma começa a empurrar a Matrix por dentro. E Nag Hammadi deixa claro que a alma desperta gera rachaduras que nenhum arconte consegue fechar. Eles podem tentar distrair, podem tentar interferir, podem tentar bagunçar seu fluxo interno, mas não conseguem apagar a luz quando ela está ativa. Só conseguem te manter dormindo, e é exatamente por isso que eles fazem de tudo para você nunca acordar totalmente. E quando você começa a enxergar isso com clareza, um novo entendimento explode dentro de você. Não é você que está dentro da Matrix, é a Matrix que está dentro de você. Ela se mantém dentro da sua mente, dentro das suas emoções, dentro dos seus impulsos inconscientes. E quando você tira a Matrix de dentro, nada do lado de fora consegue te aprisionar. Yaldabaoth perde todo o poder quando você percebe que sua alma existe antes dele, acima dele, e além de tudo o que ele construiu. É exatamente esse reconhecimento interior que ele tenta impedir desde o primeiro segundo da sua encarnação. Porque basta um único instante de despertar para que todos os cabos que os arcontes colocaram em sua mente comecem a cair como poeira. E agora que você entende a profundidade desse mecanismo, surge a pergunta inevitável que abre o próximo portal. Quando você observa sua própria mente, consegue distinguir o que é seu e o que foi inserido pelos arcontes? Ou ainda está confundindo a voz da sua alma com a voz da Matrix? Os textos de Nag Hammadi deixam uma coisa evidente como um corte. Os arcontes não se escondem na escuridão. Eles se escondem dentro das reações que você não percebe que tem. A verdadeira prisão não está no que você vê, mas no que opera silenciosamente dentro da sua mente, moldando decisões, inclinando emoções, distorcendo percepções sem que você note. Yaldabaoth criou uma Matrix tão refinada que o prisioneiro acredita que cada impulso é genuíno, quando na verdade é apenas um eco da programação arcontiana que tenta bloquear sua consciência superior. E é exatamente aqui que a guerra fica mais intensa. Porque quando você começa a observar seus pensamentos ao invés de segui-los, os arcontes perdem o domínio que mantinham sobre sua alma desde antes do seu primeiro suspiro neste mundo. A chave que os gnósticos revelam é brutal. Os arcontes usam o próprio fluxo da sua mente como ferramenta de aprisionamento. Não é sobre pensamento negativo ou positivo. É mais profundo. Eles tentam direcionar sua consciência para que ela sempre olhe para fora, nunca para dentro. Porque o dentro é o portal que conecta você ao pleroma, a dimensão original da sua alma, e esse portal é exatamente o que Yaldabaoth tenta selar. Ele sabe que, se você olhar para dentro por tempo suficiente, a ilusão desmorona. Então ele enche sua vida com urgências, distrações, comparações, pequenas tensões diárias que te afastam da única coisa que poderia quebrar a Matrix, a sua própria visão interior. Não importa quão sofisticada a ilusão seja, ela sempre será fraca diante de uma alma que observa ao invés de reagir. O ponto visceral, o ponto que muda tudo, é perceber que os arcontes tentam manipular a sua emoção base antes mesmo de você construir um pensamento. Eles atingem a vibração que antecede a ideia. Por isso, às vezes você acorda com uma sensação pesada sem saber porquê. Não é você, é interferência, é engenharia energética. A Matrix trabalha através de estados emocionais que sabotam seu campo interno, porque quando sua emoção é sequestrada, sua percepção é sequestrada junto. E Yaldabaoth alimenta-se desses estados densos, porque são eles que seguram a sua consciência no nível mais baixo da ilusão, onde ele reina. A cada vez que você aceita esse estado como natural, você reforça os grilhões invisíveis que te mantêm preso ao jogo dele.
E quando você entende que sua emoção não é aleatória, você começa a perceber o mapa da prisão. Os arcontes tentam te afastar da sua própria lucidez, criando microfraturas internas, uma dúvida aqui, um peso ali, uma sensação vazia que te desconecta da sua origem. Eles não precisam te destruir, só precisam te deixar desconectado. Uma alma desconectada esquece que é infinita. Uma alma conectada vê a Matrix se desfazendo. Nag Hammadi deixa isso explícito. A alma desperta enxerga Yaldabaoth como ele é. Um ser limitado, um criador imperfeito que só continua existindo porque você não se lembra da sua verdadeira natureza. Quando você lembra, ele perde espaço. Quando você percebe, ele perde comando. Quando você observa, ele perde acesso. E é por isso que os arcontes fazem de tudo para que você não permaneça presente. Eles empurram você para o passado com culpa ou para o futuro com ansiedade, porque o único lugar onde você pode quebrar a Matrix é o agora. O agora é o ponto onde a programação deles falha. O agora é onde você está consciente. O agora é o portal que conecta seu corpo à sua alma original. Quando você se ancora no agora, Yaldabaoth não consegue te agarrar, porque ele só opera onde existe inconsciência. Ele só opera onde você perde o eixo. Ele só opera quando você vive no piloto automático. A presença quebra o ciclo, corta o fluxo, rasga o véu. É por isso que os gnósticos reforçavam: seja vigilante. Vigilância interior não é disciplina, é libertação. E quando você percebe como a Matrix tenta sequestrar sua atenção, começa a notar os pontos fracos dela. Nada na prisão é sólido quando você está acordado. Nada na estrutura arcontiana consegue resistir a uma consciência que se vê como consciência. É por isso que eles usam emoções densas para te manter cego. Quando você está preso ao medo, você não observa. Quando está preso à raiva, você não observa. Quando está preso ao vazio, você não observa. Porque observar é o ato que quebra a narrativa de dentro. Observar é a ação que desmonta o teatro que Yaldabaoth construiu. Observar é o movimento que separa sua alma da programação que tenta te engolir. E agora que você entrou nessa camada mais interna, surge a pergunta que abre o próximo portal e que define se você está realmente atravessando a fronteira ou apenas tocando a superfície. Quando você sente uma emoção repentina que te puxa para baixo, você reconhece que ela é parte da Matrix? Ou ainda deixa que ela te conduza como se fosse sua? Os textos gnósticos deixam algo queimar como ferro em brasa. Os arcontes não precisam destruir você. Eles só precisam impedir que você perceba o que está acontecendo dentro de você agora. Porque é nesse exato ponto, na sua experiência direta, que toda a estrutura da Matrix de Yaldabaoth se sustenta. Eles não atacam seu corpo, não precisam se manifestar como monstros. Eles operam como distorção da sua percepção. Distorção tão sutil que você confunde com sua própria identidade. Nag Hammadi mostra que a prisão é construída a partir do modo como você interpreta o que sente, o que pensa, o que vive. E se eles controlam a interpretação, controlam você. Por isso eles não atacam a emoção. Atacam a forma como você entende a emoção. Eles colocam significado onde não existe, colocam peso onde era leve, colocam medo onde existia apenas movimento. Eles hackeiam o significado para hackear você. A estratégia mais brutal de Yaldabaoth é simples: sequestrar sua interpretação da realidade antes que você perceba que ela pode ser alterada. Ele te dá conclusões prontas. Por isso você sente uma emoção e já sabe o que ela significa. Você já assume que algo está errado, que você não é suficiente, que você está atrasado, que você perdeu algo. Essa conclusão automática é a corrente mais poderosa da Matrix. Não é a emoção que te prende. É a história que os arcontes colocam sobre a emoção. Eles fazem você acreditar que sentir algo é prova de incapacidade, quando na verdade sentir é só sentir. Mas se você acreditar na narrativa deles, você se afunda. Yaldabaoth manipula histórias internas porque histórias comandam o comportamento. Quem controla sua história, controla sua alma dentro da Matrix. E aqui está o golpe mais incisivo. Os arcontes tentam fazer você acreditar que sua reação é inevitável. Eles querem que você reaja sem pensar, sem observar, sem pausas. Porque é na pausa que você percebe o truque. A pausa é perigosa para a Matrix. A pausa é onde você enxerga a origem do impulso. A pausa é onde o arconte perde acesso. Por isso ele gera pressa, urgência, tensão, inquietação. Ele quer que você haja antes de perceber que não é você quem está comandando. Quando você vive reagindo, você é controlado. Quando você vive observando, você domina. E é exatamente isso que Yaldabaoth teme. Uma alma que observa sua própria mente.
Porque quando você observa, você sai da matrix emocional. E quando você sai, eles não conseguem trazer você de volta sem seu consentimento. Nag Hammadi revela que os arcontes agem como espelhos distorcidos. Eles te mostram versões falsas de você mesmo até que você comece a acreditar nelas. Não porque sejam verdadeiras, mas porque você as repete por tempo suficiente. Eles querem que você acredite que é pequeno, fraco, insuficiente, limitado. Porque quando você acredita, você age como se fosse. E agir como se fosse é exatamente o que prende sua alma dentro do campo de Yaldabaoth. A prisão funciona porque você carrega a imagem distorcida que eles projetam. Eles não podem apagar sua luz, mas podem tentar te convencer de que ela nunca existiu. E se você acreditar nisso, você mesmo apaga sua própria lembrança. É isso que eles querem. Não apenas cegar você, mas fazer você se tornar o seu próprio carcereiro. O ponto mais cortante é que essa prisão não se sustenta pela força. Ela se sustenta pelo hábito. O hábito de acreditar no primeiro pensamento que aparece. O hábito de interpretar emoções como verdades absolutas. O hábito de abandonar sua presença para seguir impulsos automáticos. O hábito de viver como reflexo do ambiente. Esses hábitos são o código da Matrix. Quando você quebra um único hábito, você abre uma rachadura no sistema. Quando você quebra 2, o sistema começa a tremer. Quando você quebra 3, Yaldabaoth começa a perder acesso. Porque cada hábito quebrado é um pedaço da sua consciência voltando para você. E quando sua consciência volta para você, os arcontes perdem a capacidade de mexer nos fios da sua mente sem serem percebidos. E agora que você já reconhece como eles operam de dentro para fora, manipulando interpretações, distorcendo significados, criando impulsos automáticos, surge a pergunta que te empurra para a próxima camada do despertar. Quando um pensamento aparece, você consegue sentir se ele nasceu da sua alma, ou se ele foi colocado para te manter no ciclo da Matrix. Os textos gnósticos deixam claro como um soco direto. Os arcontes não entram na sua mente para te convencer de algo. Eles entram para alterar a fonte da sua percepção sem que você perceba a invasão. É assim que a Matrix de Yaldabaoth funciona. Não pela força, mas pela infiltração. Eles não precisam colocar ideias na sua cabeça. Basta moldar o terreno onde suas ideias nascem. Eles mexem na base. Eles mexem no ponto mais sensível, o modo como você sente o próprio impulso de pensar. Quando o terreno está distorcido, tudo que nasce ali já nasce torto. E o mais brutal de tudo é que você chama isso de eu. É assim que a prisão se sustenta. É assim que a alma se confunde. É assim que a consciência é sequestrada sem perceber que foi levada. Os arcontes manipulam sua percepção através de um mecanismo que Nag Hammadi repete como advertência. Eles operam na pré-consciência. Eles entram antes mesmo de você notar que algo está surgindo. E é por isso que, quando um pensamento aparece, você nunca questiona sua origem. Você simplesmente o aceita. É isso que Yaldabaoth mais precisa. Que você aceite sem investigar. Porque investigar rompe a programação. Questionar dissolve o controle. Observar destrói a ilusão. E os arcontes sabem que, se você olhar profundamente para um único pensamento, a Matrix inteira começa a desmoronar como tecido queimando. Por isso, eles tentam agir antes de você perceber. Eles atacam a semente, não o fruto. Os textos gnósticos mostram que, quando um impulso nasce dentro de você, os arcontes tentam envolver esse impulso numa atmosfera emocional, que distorce completamente sua leitura interna. Eles nunca atacam o impulso em si, porque o impulso é puro, vem da alma. O que eles fazem é envolver esse impulso com camadas de medo, urgência, confusão, inquietação, até que você não consiga mais distinguir o que veio da sua centelha e o que nasceu do campo contaminado da Matrix. E quando você reage a esse impulso contaminado, você age a partir de um estado que não é seu, reforçando a prisão sem perceber. É assim que Yaldabaoth amarra você ao circuito, não interferindo na alma, mas interferindo no filtro que você usa para interpretar a alma. Esse filtro é a verdadeira jaula, e quem controla o filtro controla a realidade. Nag Hammadi deixa claro que os arcontes usam uma técnica específica, fragmentação da presença. Eles tentam impedir que você permaneça inteiro em si mesmo. Eles criam microdivisões internas, pequenas rachaduras na atenção, que fazem você se sentir sempre ligeiramente deslocado, sempre tentando alcançar algo que parece escapar. Essa sensação de deslocamento não é um defeito psicológico, é um ataque espiritual. Eles querem que você viva dividido porque uma alma dividida não percebe sua fonte original. Eles querem que você viva sempre buscando porque quem busca vive olhando para fora, nunca para dentro. Eles querem que você se sinta atrasado porque quem se sente atrasado corre no ritmo deles. E uma consciência que corre não percebe que está sendo guiada.
Nag Hammadi explica que os arcontes tentam reduzir sua consciência ao tamanho de uma sensação. Eles querem que você se sinta eu, apenas quando está com medo, com dor, com pressão. Porque nessas sensações densas, seu campo encolhe, sua visão interna turva, e sua percepção é facilmente manipulável. Quando a consciência está contraída, a luz interna não se expande. Esse encolhimento é o método preferido de Yalda Baoth. Ele não precisa te convencer de nada, só precisa te manter pequeno. Uma consciência pequena não enxerga a própria origem. Uma consciência plena vê além da Matrix. A manipulação emocional é o portal de entrada para tudo que os arcontes fazem. Eles não controlam a alma, mas tentam controlar o ambiente energético onde a alma se move. Eles encobrem sua luz natural com emoções densas para que você não consiga sentir sua própria presença. Quanto menos você sente sua presença, mais fácil é manipular sua direção. É como apagar o farol interno de um viajante para que ele se perca no deserto. Eles não te impedem de caminhar, apenas tiram sua visão. E quando você caminha cego, você segue impulsos que não são seus. A técnica deles é muito mais sutil do que parece. Eles não querem forçar você a fazer nada. Eles querem que você escolha errado por conta própria. Eles querem que você confunda medo com intuição, ansiedade com percepção, impulso com verdade. Eles querem que você internalize o programa deles. Quando o programa vira hábito, o arconte não precisa mais atuar. Você se controla sozinho. Essa é a vitória deles, quando o prisioneiro aprende a vigiar a si mesmo. E é por isso que a gnose é tão perigosa para a Matrix. Ela devolve a vigilância para quem deveria tê-la, sua consciência, não o sistema. Os arcontes operam principalmente através de sensações que parecem espontâneas, mas não são. Uma angústia repentina, um aperto no peito, uma sensação de urgência, um medo sem forma definida. Tudo isso são tentativas de ajustar sua vibração para baixo. Porque quando você baixa, eles sobem. Quando você baixa, você perde percepção. Quando você baixa, você busca fora. E tudo o que é buscado fora se torna terreno fértil para manipulação. Eles querem você sempre quase entendendo, mas nunca entendendo totalmente, quase acordado, mas sempre caindo de volta no automático. É um mecanismo circular. A alma desperta rompe o círculo. A Matrix de Yalda Baoth também opera criando excesso. Excesso de estímulo, de informação, de desejo, de dúvida, de sensação. Eles usam o excesso para enterrar a simplicidade da percepção pura. A alma percebe através da simplicidade, não de 1000 pensamentos simultâneos. Quando você está cheio, você não vê. Quando você está vazio, você vê. O silêncio é uma ameaça para eles. O descanso é uma ameaça. A pausa é uma ameaça. Porque na pausa, você escuta o que sempre esteve lá, mas que o ruído impedia. Sua consciência original. E quando essa consciência se acende, a Matrix perde profundidade. Os arcontes querem que você viva reagindo, porque reação é a ausência de consciência. Toda vez que você reage, você está agindo sem ver. E quem age sem ver, age dentro da Matrix. O despertar não começa quando você faz algo grandioso. Começa quando você deixa de reagir automaticamente. Quando você respira antes de agir. Quando você sente antes de concluir. Quando você observa antes de acreditar. Cada quebra de reação é uma fratura na prisão interna. A liberdade começa com uma única pausa. Eles tentam também infiltrar narrativas internas que te separam de si mesmo. Narrativas como eu não consigo, eu não sou o suficiente, eu sou assim, eu nunca vou mudar. Nenhuma dessas narrativas é sua. São implantes psicológicos projetados para te manter preso à vibração da impotência. Porque uma alma que acredita ser impotente não tenta sair da prisão. Mas quando você percebe que essas narrativas são apenas ruído, não essência, você dissolve séculos de condicionamento em segundos. A alma não diz, não consigo. A alma diz, eu sou. Nag Hammadi alerta que a maior estratégia dos arcontes é te fazer acreditar que a gnose está longe. Eles querem que você procure no futuro algo que só existe agora. Eles querem que você espere um momento perfeito, um sinal, uma mudança externa. Eles querem que você pense que ainda não é digno, ainda não está pronto, ainda não entendeu o suficiente. Porque a busca infinita te mantém rodando dentro da Matrix. Mas a gnose nunca foi um destino, é um reconhecimento. E reconhecer é algo que acontece no instante presente, não depois. Os arcontes também tentam bloquear a percepção da alma usando o cansaço. O cansaço que não vem de esforço físico, mas do desgaste emocional constante. Eles drenam sua energia através de microestresses, pequenos incômodos, preocupações contínuas, não para te destruir, mas para te impedir de ter energia suficiente para se observar. A auto-observação exige energia. Por isso, eles drenam você, porque uma alma esgotada não investiga. Ela só reage. E reagir é viver dentro do script de Yalda Baoth.
O truque mais sofisticado da Matrix é fazer você acreditar que seus pensamentos são sólidos, quando na verdade são apenas formas temporárias que tentam te prender dentro de narrativas artificiais. Os arcontes usam pensamentos como armadilhas energéticas. Eles te fazem acreditar que pensar sobre algo é o mesmo que compreender algo. Mas pensar não é compreensão. Pensar, na maioria das vezes, é repetição. Eles fazem você repetir padrões mentais que mantêm sua consciência vibrando em níveis baixos, porque nesses níveis a percepção se estreita e você não vê o que está manipulando você. Quando você acredita que seus pensamentos são absolutos, você se torna escravo deles. E essa escravidão mental é o combustível da Matrix de Yaldabaoth. A gnose revela que a arma mais poderosa da prisão é a normalização. Os arcontes tentam transformar a percepção limitada em algo natural. Eles querem que você aceite desconexão como rotina, peso emocional como parte da vida, confusão como constante, ruído interno como identidade. Quanto mais você aceita isso como natural, mais o sistema se fortalece. Porque quando a prisão se torna normal, você para de procurar a saída. E é assim que eles mantêm bilhões de almas rodando dentro do mesmo ciclo, como engrenagens espirituais, abastecendo a estrutura de um criador imperfeito que se alimenta da inconsciência coletiva. A normalização é o veneno silencioso. O despertar é o antídoto. Quando você entende que a Matrix se alimenta da sua inconsciência, você também entende por que os arcontes atacam exatamente quando você tenta ficar presente. Observe qualquer momento em que você tenta se conectar consigo mesmo. Surge inquietação, surge distração, surge um pensamento aleatório. Isso não é acidente, é interferência. Eles empurram estímulos para quebrar sua presença, porque é na presença que a gnose nasce. Quando você está presente, você vê. Quando você vê, você não cai. E quando você não cai, Yaldabaoth perde domínio. Por isso, a presença é o ponto mais perigoso para o sistema. O simples ato de estar consciente já é um ato de rebelião contra o falso criador. Os arcontes tentam bloquear o acesso à sua verdadeira identidade, fazendo você acreditar que sua identidade é construída pelo mundo ao redor. Eles querem que você se defina por memórias, por medos, por experiências passadas, por limitações sociais, por rótulos psicológicos. Eles querem que você pense que você é assim. Mas esse você é a versão deles, não a da sua centelha. Nag Hammadi revela que a verdadeira identidade é silenciosa, ampla, intocada. E exatamente por isso ela é perigosa para a Matrix, porque uma alma que lembra quem é deixa de se comportar como recurso energético. Lembrar-se é romper, romper é ascender. E ascender é escapar da dimensão onde Yaldabaoth reina. A Matrix nunca foi construída para te destruir, ela foi construída para te distrair. Os arcontes criam ciclos de movimento falso, preocupações que parecem urgentes, desejos que parecem essenciais, problemas que parecem gigantescos. Tudo isso é arquitetura emocional para manter a sua consciência presa no plano mental inferior. Enquanto você está preso nesse plano, você não consegue acessar o ponto interno onde a luz divina te lembra da sua origem. É um truque tão simples quanto devastador: manter você ocupado. A ocupação destrói o silêncio. E sem silêncio você não enxerga. Quem controla sua ocupação, controla seu despertar. A prisão arcontiana utiliza um mecanismo que os gnósticos chamavam de mistificação da realidade. Eles fazem o mundo parecer mais concreto do que realmente é. Eles endurecem a percepção. Eles solidificam o ego. Eles tentam fazer você acreditar que o mundo material é tudo o que existe, porque tudo que existe além do material está fora do alcance deles. A alma pertence ao alto, não à criação do falso Deus. Por isso, Yaldabaoth precisa aprisionar a atenção no plano inferior. Quando você percebe que a realidade é maleável, simbólica, energética, fluida, você começa a enxergar os fios por trás do teatro. E quando você vê os fios, o teatro perde poder sobre você. Os arcontes tentam sequestrar seu sentimento de eu, criando microtensões dentro do corpo. Eles colocam pequenas contrações emocionais que moldam sua percepção física, criando a sensação de que você é reduzido ao corpo. Eles querem que você se identifique com limitações físicas, com dores, com densidades, porque essas densidades são a porta de entrada para eles. Quando você se identifica com o corpo, você desce a frequência onde eles operam. Mas quando você percebe que o corpo é apenas um instrumento, não a sua essência, você sobe a frequência onde eles não têm poder. A batalha é vibracional, e a vibração da alma é inalcançável para eles. A Matrix funciona porque você aceita a voz interna sem questionar. Essa voz muitas vezes não é a sua, é uma emulação.
Os arcontes criam versões falsas da sua voz mental, colocando julgamentos, críticas, medos, inseguranças, como se fossem suas próprias conclusões. Quando você acredita nessa voz, você entrega sua consciência ao sistema. Mas quando você observa a voz como um fenômeno, e não como seu centro, você vê que ela é apenas ruído. E ruído não tem poder quando você decide não segui-lo. A verdadeira voz da alma não grita. Ela não pressiona, ela não humilha, ela não cobra, ela apenas sabe. E essa certeza silenciosa é tudo o que Yaldabaoth tenta encobrir. A ilusão mais profunda que os arcontes criaram é a sensação de separação interna. Eles querem que você sinta que há um conflito dentro de você, que algo está errado com você, que você é incompleto. Porque uma alma que acredita que falta algo se torna manipulável. Esse truque funciona há milênios, mas Nag Hammadi revela o oposto. A alma é inteira, completa, inquebrável. A sensação de incompletude é apenas o eco da Matrix, tentando te manter ligado ao inferior. Quando você percebe que nada falta, o controle deles desmorona, porque só existe domínio sobre quem se sente carente. A alma plena é incontrolável. A técnica mais cruel dos arcontes é infiltrar dúvida no centro das suas decisões. Eles não querem apenas que você duvide do mundo, querem que você duvide de si. Porque quando você duvida de si, você entrega a decisão para o medo. E o medo é o idioma da Matrix. Yaldabaoth governa o medo como um rei governa seu território. Mas a alma não opera no medo. A alma opera na clareza. Quando você escolhe a clareza, você rompe a linguagem deles. O medo é o código da prisão. A clareza é o código da libertação. E uma vez que você começa a reconhecer esse código, você começa a quebrar a estrutura inteira. Nag Hammadi descreve esse mecanismo com uma precisão assustadora. Os arcontes tentam criar uma consciência substituta dentro de você. Uma pseudo-identidade. Uma voz que soa como sua, mas não é. Essa é a engrenagem mais sofisticada da Matrix. Não é sobre implantar pensamentos. É sobre criar uma identidade falsa que reage automaticamente à realidade de forma mecânica, limitada, previsível. Porque uma identidade mecânica é fácil de controlar. A alma desperta não é. A alma desperta se move fora do alcance deles. Mas a falsa identidade, alimentada por medo, ansiedade, insegurança e apego, permanece totalmente vulnerável à programação de Yaldabaoth. Essa identidade estéril, essa máscara interna, é a cela onde sua luz é mantida. E aqui está o ponto mais visceral, o ponto que atinge o núcleo. Os arcontes não querem controlar seu pensamento. Eles querem controlar a origem do pensamento. Porque se a origem é deles, tudo que nasce dali carrega a assinatura da prisão. A dúvida carrega a assinatura, o medo carrega a assinatura, o vazio carrega a assinatura, a pressa carrega a assinatura, a interpretação distorcida carrega a assinatura. É assim que a Matrix se replica dentro de você. Não por ataques diretos, mas por infiltração silenciosa. Eles colocam rachaduras na sua percepção para que sua consciência vaze. Uma consciência vazando é facilmente manipulada. Uma consciência íntegra é inalcançável para eles. O que eles temem é quando você percebe o óbvio. Você não precisa acreditar no primeiro pensamento que aparece. Você não precisa aceitar a primeira emoção que surge. Você não precisa agir no piloto automático. A partir do momento em que você observa ao invés de reagir, você rompe o circuito deles. Quando você vê o pensamento como pensamento e não como verdade, você rasga o véu. Quando você sente uma emoção sem ser comandado por ela, você quebra a corrente. Quando você questiona de onde algo veio, a Matrix perde o acesso. Porque o acesso deles depende da sua distração. O domínio deles depende da sua desatenção. A força deles depende da sua inconsciência. Eles só funcionam quando você não está presente. E agora que você já percebe o mecanismo, já sente o corte, já vê a engenharia da prisão se movendo através das brechas internas, surge a pergunta que abre o próximo portal da gnose. A pergunta que define se você continua caindo na armadilha ou começa a desprogramar a Matrix de dentro para fora. Quando um impulso surge dentro de você, você consegue perceber quem está puxando o fio. Ou você ainda puxa o fio sem olhar a mão que o segura. Nag Hammadi deixa explícito como fogo vivo. Os arcontes, não. Querem apenas interferir no seu pensamento. Eles querem sequestrar o instante em que sua consciência escolhe. É ali que a Matrix de Yaldabaoth se instala. No microsegundo entre sentir e agir, entre perceber e reagir. Esse espaço minúsculo, invisível, é o ponto mais valioso da sua alma, porque é nele que a liberdade nasce. É exatamente por isso que os arcontes tentam fechá-lo com um ruído interno. Eles querem ocupar esse instante antes que você perceba que existe escolha. E quando eles ocupam esse instante, a sua vida se torna automática. Não porque você queira,
mas porque você não percebeu que sua autonomia foi roubada no ponto onde ela começa. Esse é o núcleo do engano. Eles mexem na sua espontaneidade. Eles se infiltram na raiz do seu impulso para que cada movimento interno seja uma reação previsível. Não é sobre implantar pensamentos. É sobre limitar as opções antes que você veja que existem opções. Eles moldam o campo, o clima interno, a inclinação emocional que define o tipo de ação que você vai tomar. Se o seu campo interno está pesado, você age pesado. Se está ansioso, você age ansioso. Se está nublado, você age nublado. E tudo isso parece natural, parece você, parece sua personalidade, mas não é. É o reflexo da programação arcontiana que tenta fazer você acreditar que a sua natureza é pequena, confusa, dividida, instável, porque uma alma instável não enxerga a saída da Matrix. A verdade crua é que os arcontes querem ocupar o lugar que deveria ser preenchido pela sua alma. Eles querem que o centro da sua decisão seja o medo. Eles querem que o centro da sua identidade seja a dúvida. Eles querem que a força motora da sua vida seja a sensação de algo falta, porque essa sensação te mantém eternamente preso no circuito de busca vazia criado por Yaldabaoth. O criador da Matrix te mantém correndo em círculos não com correntes físicas, mas com uma sensação de incompletude que nunca se resolve. Ele te prende fazendo você buscar fora aquilo que só existe dentro, porque enquanto você busca fora, você não olha para dentro. E enquanto você não olha para dentro, a Matrix permanece intacta. Os arcontes não são fortes. Eles apenas atuam no lugar onde você se esquece de olhar. Eles se instalam exatamente na parte da sua experiência que você nunca questionou. O hábito mental, o impulso automático, a interpretação pré-pronta, a sensação que você aceita sem examinar. Essa é a zona que eles ocupam. Por isso, eles não precisam gritar. Eles apenas sussurram dentro da sua inconsciência. Eles não precisam te empurrar. Basta inclinar o terreno e você cai sozinho. Eles não precisam bloquear sua alma. Basta distrair sua atenção da alma. A prisão inteira depende dessa distração. E quando você percebe isso, algo muda. Você começa a ver o quanto de você não é você, mas apenas condicionamento da Matrix. E aqui entra o ponto mais perigoso para Yaldabaoth. Quando você percebe que existe um lugar dentro de você que não pode ser alcançado por nenhuma interferência. Esse ponto é a sua consciência pura, a parte que observa tudo sem ser tocada por nada. Os arcontes tentam cercar esse ponto com emoções densas, pensamentos intrusivos, interpretações distorcidas, mas eles nunca conseguem entrar nele. Esse é o único lugar da sua existência que eles não conseguem controlar. E é exatamente por isso que eles fazem de tudo para que você nunca repouse sua atenção ali. Porque quando você repousa nesse ponto, eles perdem acesso. Eles perdem o cabo. Eles perdem o domínio. A Matrix perde sua força. A partir do momento em que você vê esse ponto, algo começa a se inverter dentro de você. Você deixa de ser um alvo e se torna um observador. Você deixa de ser massa manipulável e se torna presença consciente. Você deixa de ser reatividade e se torna percepção. E é exatamente essa percepção que faz a Matrix tremer. Porque a Matrix só existe enquanto você não vê. Quando você vê, ela perde o poder de te definir. Quando você vê, os arcontes perdem o poder de te conduzir. Quando você vê, Yaldabaoth perde o poder de te aprisionar. E tudo isso começa no simples ato de perceber o instante em que a escolha nasce dentro de você e perceber quem está tentando ocupá-lo. E agora que você entrou nessa camada onde o jogo acontece antes da ação, antes do pensamento, antes da emoção, surge a pergunta que decide se você atravessa o véu ou se permanece preso na superfície. Quando o impulso aparece, você percebe o surgimento da consciência, ou ainda está deixando que os arcontes escolham por você antes mesmo de você sentir que escolheu? Ao atravessar este conhecimento, você percebeu que nada do que te prende vem de fora. Sempre esteve escondido nas sutis camadas da sua percepção, moldadas pelos arcontes que tentam controlar o instante onde a consciência desperta. Agora você vê aquilo que antes passava despercebido, como quem abre os olhos em meio a uma névoa que sempre esteve ali, mas que só agora revela sua verdadeira natureza. Não é um fechamento. É um ponto onde o caminho começa a se inverter para dentro, onde a sua visão se torna afiada o suficiente para enxergar o jogo oculto que poucos ousam olhar. E antes que essa energia se disperse, escreva nos comentários a chave que sela sua presença desperta nesse caminho. Eu assumo minha consciência original. Isso me mostra quem está realmente comprometido com romper a Matrix de Yaldabaoth, e não apenas curioso. Quem escreve, ativa. Quem ativa, se alinha. Quem se alinha, não volta a dormir. Se sentir que este vídeo abriu algo dentro de você, conecte-se ao canal e entre nesse campo de expansão contínua. Aqui, você não recebe informação, você recebe amplitude, clareza e visão.
Uma comunidade que caminha com você na direção da sua própria origem. Obrigado por existir e por sustentar essa luz.